Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, com saúde, estudando bastante. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. A aula de hoje é uma continuação da aula passada, na qual a gente estava falando sobre inteligência artificial. Vamos relembrar um pouquinho o que é inteligência artificial antes da gente seguir para o conteúdo da aula de hoje, que está ligadinho com a aula passada, ok? Na aula passada, a gente falou que inteligência artificial é a inteligência que imita, que é similar à inteligência humana. Algumas máquinas ou softwares, eles imitam a capacidade humana de pensar, certo? A gente já falou que não é possível do computador pensar, que ele só responde à programação que lhe foi dada, certo? Ao que foi ensinado para ele através da linguagem da programação, que a gente falou na aula passada. Então, ele só responde os nossos comandos através do que ele foi programado para fazer. Isso acontece, às vezes, de forma tão complexa, tão difícil e tão rápida que parece que o computador está pensando, mas isso foi de propósito, isso não acontece à toa. E isso não quer dizer que daqui para frente os computadores vão dominar a Terra, igual alguns filmes futuristas mostram, e que é até legal da gente ver no filme, mas que na vida real não seria nada legal, não é mesmo? Bom, falamos que é a sensação que a gente tem de que o computador está pensando, mas, mais uma vez, o computador ou a máquina não pensa, ele responde ao que a gente pede, ao que a gente comanda. E como que o computador ou a máquina consegue receber os nossos comandos? Se a gente dá uma ordem para uma pessoa utilizando a voz, mas o computador não consegue nos ouvir. Os comandos que a gente dá para o computador são feitos através das teclas e dos botões que ele possui. Então, utilizando o teclado, o mouse ou até mesmo os botões do gabinete, a gente está sempre enviando ordens para o computador. Faça isso, faça aquilo. E aí ele vai respondendo para a gente. Até aí, tudo bem, fechadinho, não é mesmo? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os robôs. Por quê? Porque a gente tem, como eu falei na aula passada, a gente tem a impressão de que o robô é só aquela máquina com aparência humana, que responde, que conversa, mas os robôs são muito mais do que isso. Vamos ler o que está escrito na nossa folhinha. O robô é uma máquina desenvolvida e programada para responder a estímulos, a comandos. Sua função é cumprir uma determinada ação de acordo com o comando dado. Por isso, é fundamental que ele seja criado seguindo uma lógica. Lembra lá da primeira aula que lógica é um aprendizado que vai ser aplicado numa tomada de decisão? Então, é assim que a robótica para crianças ajuda no desenvolvimento do raciocínio. Então, por isso, é tão importante a gente aprender sobre robôs desde criança, porque a programação, os robôs, ele mexe muito com o raciocínio lógico. E para quem está se desenvolvendo, isso é muito legal de ser trabalhado. Robôs em ação. Um robô pode ter muitas utilidades e ser utilizado em muitas áreas. Eles podem ser utilizados na educação, na medicina, na indústria e até mesmo em casa. Na folhinha de vocês tem 3 exemplos de robôs sendo utilizados na vida real. Robô sendo usado na indústria, e aí você vai perceber que o robô ele não tem nenhuma forma humana, ele é apenas um braço que faz ali alguma ação de levantar alguma coisa, de cortar. Os robôs são muito utilizados na indústria para fazer trabalhos pesados ou perigosos, onde um ser humano estaria em perigo, certo? Para mexer com produtos químicos muito fortes, para levantar pesos muito grandes, para cortar coisas que precisam de uma precisão, de ser muito certinho e que o ser humano de repente não faria tão certinho assim, porque a gente treme, porque a gente se mexe. Então, na indústria, ele geralmente é utilizado para evitar que o ser humano corra risco. E por isso, por trabalhar com coisas perigosas, pesadas, com metais, né? Porque na indústria mexe muito com metais. Os robôs precisam ter um formato mais bruto,
mais fortes, ser feitos de materiais mais resistentes. Eles não precisam ser bonitinhos, porque afinal de contas, eles não vão estar sendo expostos em lugar nenhum para nenhum cliente ver. É só um maquinário de ajuda para ajudar na produção de matéria-prima, na produção de cortes, de levantamento de peso e trabalhos desse tipo, certo? Já na medicina, os robôs são utilizados para ajudar nos diagnósticos, para fazer coisas que o ser humano não consegue, para observar, para mexer com materiais químicos. Eles são muito utilizados como máquinas de diagnósticos. E aí, eles também precisam ser fortes, resistentes, para durar muito tempo, porque, afinal de contas, um robô que é utilizado na medicina é muito caro. Então, eles precisam ser resistentes, fortes, mas eles não precisam ser tão brutos, já que o ser humano, as pessoas que estão doentes, vão estar em contato direto com esses robôs. Eles precisam ser robôs mais bonitinhos, mais arredondados, que não corra risco de machucar ninguém. Então, eles vão ser um pouquinho diferentes do da indústria nesse sentido, porque o objetivo deles são diferentes, os objetivos são diferentes. Então, um vai ter que ser resistente, mas não tem nenhuma preocupação com estética, com beleza, com nada, porque não vai ser visto por ninguém, a não ser pelas pessoas que estão produzindo. E o outro vai entrar em contato com pacientes, então eles precisam ser mais agradáveis ao olhar e mais arredondados, mais bem acabados, para não causar nenhum machucado, nenhum dano àquela pessoa que já não está legal, não é mesmo? E aí a gente tem um terceiro exemplo, que é um robô sendo utilizado no ambiente doméstico, ou seja, em casa. Sim, aí você vê que já é um robô completamente diferente. Ele é bem menor, né? Ele é um robô portátil, pequeno, que você consegue transportar de uma casa para outra com facilidade. Ele não precisa ser tão resistente assim, porque afinal de contas ele não vai fazer nenhum trabalho pesado e ele não foi pensado para ser muito caro. Ele é feito de materiais leves, não tão resistente assim, geralmente são feitos de plástico, só mesmo para envolver o maquinário que tem dentro, né, as peças que tem dentro, e ele tem que ser simples de mexer, porque afinal de contas não é para nenhum especialista, como o robô na indústria e o robô da medicina, eles são feitos para especialistas mexerem. Esse robô para de casa, esse robô para usar em casa, não, ele foi feito para uma dona de casa, qualquer pessoa saber mexer. Então ele tem que ser bem simples, bonito, porque ele vai ser vendido. Ele tem que ser simples de mexer, bonito, leve e não precisa ser tão resistente. Então você vê que os robôs eles podem adquirir diversas formas dependendo do que ele vai desempenhar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem a gente se vê de novo. Um beijo, tchau, tchau!